tal se uma família adotar um ratinho? Eles adotaram um rato pra ser o filho dele? Gente, isso não faz sentido. Como que eles vão falar para as pessoas que o rato é um filho e não um pet? Como vai ficar as crianças do orfanato ao saber que os humanos preferem adotar um rato no lugar delas? Eu acho que eu ficaria traumatizado pra sempre. Então os pais vão até o orfanato e observam todas aquelas crianças, todos aqueles rostinhos cheios de energia, cheios de esperança de que eles finalmente vão ser adotados, ter uma família, e eles vão lá e adotam um rato! O quanto que eles odiaram essas crianças. Esses são os melhores pais adotivos que eu já vi na minha vida inteira. Mas eu fico me perguntando, por que tem um rato pra adoção? Quem que colocou esse rato pra adoção também? Eles até assinam um monte de papelada. E por que eles foram até um orfanato pra adotar um rato? Quando eles olham pra baixo, o rato, a bizarrice do filme já começa a ir pra mim. Eles decidem adotar a porra do rato. Tá formada a família Little. Que beleza. Quando eles chegam em casa, olha só, a família tem um gato. Gente, o serviço social desse orfanato, péssimo. Imagina as outras criancinhas vendo um rato sendo adotado e elas não. Cheirinho de trauma. Aqui eu já tenho várias dúvidas. Enquanto eu assistia a esses depoimentos, eu pensei exatamente nessas palavras. Perdoe-os, pai. Eles não sabem o que fazem. Brincadeiras à parte, vamos falar sério agora. Eu acredito que existe uma nova interpretação que pode ser explorada desse filme e que muitas pessoas não perceberam, nem mesmo as que foram adotadas. Vamos começar pelo princípio. O Pequeno Stuart Little é um filme que foi exibido pela primeira vez nos Estados Unidos em 1999. E o filme em si foi inspirado em um livro homônimo escrito nos anos 40 pelo autor A.B. White. Tudo começa quando o casal dos Little vai até um orfanato com a intenção de adotar uma criança. Mas chegando lá, eles ficam indecisos no meio de tantos pequenos. Até que eles conhecem um ratinho chamado Stuart, que é o órfão que está lá há mais tempo do que qualquer outra criança. E isso é algo que ele mesmo fala e é comprovado quando ele dá as principais características de outras crianças para o casal. Diante desse detalhe que eu acabei de citar, vocês puderam perceber a analogia que está presente nesse contexto? Se a resposta ainda for não, veja o vídeo até o fim que eu vou explicar tudo. Do começo ao fim, o filme deixa bem claro que vai tratar do tema adoção. Deixa eu explicar. No mundo inteiro existem milhares de crianças e adolescentes órfãos. Atualmente existem mais de 30 mil menores de idade situados em casas de adoção e acolhimento só no Brasil. Em qualquer lugar do mundo, o processo de adoção é algo rígido, burocrático e demorado. E a situação fica ainda mais complicada pelo fato de os casais terem as suas preferências na hora de adotar uma criança. Em quase 90% dos casos, os mais procurados são bebês e crianças com menos de 2 anos de idade. Detalhes como cor da pele, raça, histórico da família, ou se a criança possui alguma deficiência ou então doença, também são levados em consideração pelos interessados em adotar. E é exatamente por causa desses detalhes que muitos jovens acabam passando anos aguardando na mesma fila de espera para serem adotados, e boa parte deles acabam atingindo a maioridade sem terem a chance de serem escolhidos. Quanto mais a criança envelhece, menores são as chances dela ser adotada. Mary Sue, você é uma menina de sorte. Impressionou muito a senhorita Bellman. Isso não é justo. Ela chegou aqui depois de você. A maioria pegou perpétua. Nós estamos aqui há muito tempo. Somos velhas demais. Sem perda de tempo. Ou negras demais. Enfim, chegamos na parte que eu quero comentar. O Stuart, no filme, pode ser uma representação daqueles jovens que passam anos em um orfanato aguardando pela adoção. A figura do rato, para muitas pessoas, carrega essa imagem de indesejável e sujo. E eu posso dizer que se fosse um cachorro ou então um macaco falante, provavelmente não seria a mesma coisa. Essa interpretação destaca a empatia e a importância da adoção e reforça o pensamento de que cada criança é única e merece uma chance de encontrar uma família amorosa, independentemente da sua aparência ou da sua idade. Quando os Little avisam a diretora do orfanato que eles escolheram Stuart, a mesma diz o seguinte: Tem certeza de que poderão lidar com essa originalidade? Ah, claro. Essa originalidade encaixa-se perfeitamente na nossa família. Perfeitamente. Senhor e senhora Little, nós desencorajamos os casais a adotarem crianças de outra espécie. Isso raramente dá certo. Quando ela fala que desencoraja a adotarem crianças de outra espécie, eu posso interpretar esse diálogo dessa forma. Os pais não costumam adotar crianças mais velhas porque elas podem ter mais dificuldade em se adaptar, ou por serem mais rebeldes em fase de crescimento.
Vocês conseguem entender que está tudo nas entrelinhas e que é possível reconhecer essas camadas? Além disso, existem outros detalhes que podem comprovar que o Stuart é mais que apenas um rato falante. A forma como ele fala e se expressa é diferente se formos comparar com uma criança menor. As roupas que ele usa também são do tipo que alguém mais velho usaria. Quando Stuart vai embora do orfanato, os outros órfãos vão correndo até a porta para se despedir dele. Talvez, eu repito, só talvez, as crianças sabiam da situação dele. O Stuart era o mais velho, aquele que ninguém queria. Talvez elas pensem, se o Stuart conseguiu ser adotado, talvez eu também consiga ser. E todos ficaram felizes por ele. Isso nos mostra que até mesmo um filme infantil como esse pode carregar tamanha complexidade para aqueles que conseguem percebê-la. Nós não temos que nos limitar apenas ao que estamos vendo rolando nas cenas. E isso abre brechas para uma interpretação menos superficial. Será que é apenas isso mesmo que eu estou vendo? Outra coisa que me chamou a atenção e que qualquer um pode observar logo de cara é a anatomia do Stuart e o design que foi escolhido para ele. Ele tem toda a aparência de um roedor, mas tem pernas, braços e mãos humanas. Eu quero pensar que esse design antropomórfico tenha sido feito por uma razão específica e não apenas para se igualar mais ao livro. E se vocês acham que o filme é estranho por ter um cenário surreal envolvendo um rato falante que vive como humano, esperem só até lerem o livro original. Eu parei para ler 1 ou 2 capítulos do original, e o que eu posso dizer é que se vocês não conhecem o livro, vocês vão surtar com tamanha bizarrice quando forem ler. Em essência, o filme Stuart Little aborda também temas de aceitação, pertencimento e adaptação, tanto para o Stuart quanto para os outros membros da família, principalmente envolvendo o George e o Snowbell. E esses dois também podem representar outras coisas, como uma metáfora familiar. A relação inicial entre Stuart e George foi bem complicada pelo fato de o George esperar ganhar um irmão que pudesse brincar com ele. A criança geralmente se vê brincando com outra criança da mesma idade, e não com alguém mais velho, e que provavelmente não vai ter os mesmos gostos que ele. Vamos inverter a situação para entender como eu expliquei. Vamos trocar o Stuart por um adolescente. O George, ele estava ansioso e esperando por um irmãozinho da idade dele, ou então menor. Mas aí ele chega em casa e se depara com um piazão de 14, 15 anos. E ele deve pensar, pô, não era isso que eu queria. Eu esperava alguém igual a mim. Esse não é meu irmão, eu não quero um irmão assim. Lá pelo meio do filme temos aquela cena em que a família Little se reúne para conhecer o Stuart pessoalmente. Mas quando os membros chegam lá e conhecem ele, eles percebem que o Stuart não é uma criança. Assim como o George, eles esperavam que fosse uma criança menor. Por isso que até então levaram brinquedos para uma criança menor, quando na verdade ele não era uma criança. Entenderam? Outra coisa, estamos vendo que o Stuart é um rato. Ele fica doente. A mãe dele chama um médico para poder examinar ele. Por que ela chamaria um médico humano para examinar um rato? Talvez porque supostamente o Stuart não seja um rato. Seria possível sim fazer um filme trocando o Stuart por um jovem com seus 14 ou 15 anos de idade, mas aí meio que deixaria de lado o tema infantil e isso tornaria um drama familiar. Entenderam a lógica da situação? Agora, a dinâmica entre o Snowbell e o Stuart faz esse paralelo de gato e rato, também pode representar simbolicamente as brigas entre irmãos e do sentimento de rivalidade e ciúme. É muito comum, por exemplo, quando um casal tem mais de um filho, que o filho mais novo receba mais atenção e cuidados que o filho mais velho. Talvez até ganhe certo privilégio ou se torne o filho favorito. E o Snowbell, teoricamente, representa esse filho mais velho, que após a chegada de um novo membro na família, ele perdeu aquela atenção e favoritismo que ainda tinha. Mas no final, como todo bom filme de família, tudo vai dar certo e eles fazem as pazes e se tornam uma família feliz. Lembrando que tudo isso que eu falei é apenas algo da minha cabeça e não é algo que o diretor Rob Minkoff ou o roteirista M. Night Shyamalan tenham confirmado, ou então produziram o filme com essa exata intenção. Não é isso. Seja como for, essa minha interpretação possui bastante lógica e eu abro mão de ser humilde ao acreditar que ela possa ser definitiva. Mas e vocês? Deixem nos comentários se vocês já tinham percebido algo parecido nesse filme ou se descobriram agora algo novo com esse vídeo.
Não se esqueçam de deixar o gostei e se inscrever nesse canal se quiserem ver mais conteúdos como esse. Tamo junto e é nóis.